Bom, boa noite, gente. Bom, agora vocês sabem o horário que eu estou gravando, mas o único horário é qual eu tenho tempo, né? Esse aqui é um canal novo. Não o primeiro, que eu já tive outros, mas o intuito desse canal é para que eu possa ajudar vocês. Você aí que está agora, neste exato momento, neste horário, que são 11 da noite, o qual está triste, não sabe o que fazer. Brigas aconteceram, seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada não se satisfaz com o que você faz, né? E até mesmo familiares, a qual estão sempre julgando a você, sempre te botando para baixo, sabe, querendo que você faça mais do que você consegue neste exato momento. Mas tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Você não precisa ficar preocupado com isso. Vamos nessa caminhada aqui que vocês irão aprender mais. Bom, neste vídeo aqui eu vou falar sobre o acontecimento que aconteceu hoje, nesta quarta-feira. Agora vocês sabem o dia também que eu estou gravando, mas nesta quarta-feira, né? Vamos entrar um pouco num gênero, no acontecimento de, como eu falei antes, de agressões, né? Que não vou comentar o nome da cidade, nem o nome da pessoa, mas vamos lá. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas não têm muito amor um pelo outro, né? Seja mãe e filho, um pai e filha, namorados, casados. O amor se esfriou muito, a qual agora a gente só vê apenas o querer, fazer a vontade dela, quero que seja a minha vontade e acabou, sabe? Se não for, Deus ajude. Foi um homem de 21 anos, né? 21 anos. Um homem, não é nem um homem, é um garoto ainda, né? De 21 anos. Ele foi preso por uma violência doméstica, onde ele causou danos e ameaçou a própria mãe. A mãe de 40 anos, pelo amor de Deus, né? A mãe carregou 9 meses ele ali, para então acontecer isso, né? Como eu falei, o amor se esfriou muito. Tem acontecido isso. Cada vez pior, né? Porque 21 anos. Tem situações também aqui que crianças, né? Hoje em dia, os filhos não respeitam mais os pais. Eu já vi crianças batendo nos pais, nas mães, fica por isso mesmo. Sendo birras. É que falta a vara de Deus, né? Bom, foi nesta quarta-feira que aconteceu. Mas aí que devemos ver, né? Não devemos julgar sem causa. Não devemos julgar porque não somos juízes. Não somos juízes. Muitos querem resolver na própria base da sua própria justiça. E esquece também que ali é outro ser humano, ali é outra alma, né? Este rapaz de 21 anos, por mais que ele tenha cometido essa ameaça, né, esse dano contra a própria mãe, a polícia, né, a polícia foi chamada, a polícia civil recebeu essa chamada de ocorrência
E quando a polícia chegou lá, viram que ele estava em um surto, né? Um surto psicótico. Foi encontrado utensílios e alimentos jogados no chão. Ameaçou a própria mulher e outros familiares, que foi contado através do boletim de ocorrência, né? E tem uma situação, algo que muitos devem realmente parar e pensar. Porque com toda certeza, muitos ali acabariam se juntando para pegar esse rapaz e fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas ele estava em um surto. Nem mesmo os policiais foram... passaram do limite, sabe? Pois afinal, policiais têm um treinamento para isso. Ele correndo, né? A polícia chegou, ele começou a fugir, a correr mesmo com os policiais pedindo para ele parar, dando ordem de parada. Ele continuou correndo, ele caiu e ele pulou muros, né? Depois da queda, ele pulou muros de vizinhos. Aí onde que uma pessoa tem tanta força assim para correr, tomar uma queda? Eu não sei como foi essa queda, mas com toda certeza, ele estando num surto psicótico e correndo da polícia, não foi uma queda normal. Deve ter sido uma pancada forte, né? E mesmo assim, ele teve forças para pular muros de vizinhos. E ele ainda avançou nos policiais a qual estavam nessa chamada dessa ocorrência, né? Você vê que não é algo normal. Ele, ao avançar nos policiais, ele correu, né? E foi se esconder de volta dentro de casa, onde ele foi encontrado no quarto em estado de euforia. Né? Mas ele estava muito agressivo. Só que, poxa, se a gente não tem amor para entender a situação do outro, como a gente ter amor para com alguém que está num estado normal, que apenas fez um errinho ali, você já se injuria, já fica com raiva, né? Imagina com uma pessoa que está em um estado de euforia, de um surto psicótico. Eu acho que muitos aí já teriam perdido a paciência e feito algo horrível com esse rapaz, né? Esse jovem. Então a polícia civil, ela acionou a SAMU, que foi levado até o hospital. E com toda certeza devem ter dado sedativos, calmantes, ou sei lá o que dá. A mãe dele disse que não foi a primeira vez, que já teve outros surtos psicóticos do filho dela, onde ele já ameaçou de morte, já agrediu não só ela, outros familiares também. Aí que vem poxa, cadê a sabedoria nesse negócio? Porque era para ela chamar. Se já ocorreu outras vezes, ela deveria levar ele num psicólogo, num psiquiatra, para ver qual o problema disso, o que está ocorrendo. Mas não. E se ela mesma ou algum outro familiar, até mesmo uma criança, acabasse morrendo em um desses surtos psicóticos dele? Temos que sempre agir com racionalidade, não apenas ter emoção. Você é mãe, mas tem que ter racionalidade, razão, não emoção apenas.
tanto para o bem dela como para o bem de outros familiares ali, da casa, até vizinhos. Imagina, se num surto psicótico desse ele acaba matando uma criança. Bom, ele recebeu atendimento lá, médico, e logo depois foi liberado e foi conduzido para a delegacia, né, pela Polícia Civil. Agora, o que eu quero poder passar para vocês, né? Eu sou cristão, então os ensinos, né, os ensinamentos da Bíblia não são regras nem religiosidade para que você é obrigado a seguir. Não, são ensinamentos de caráter, né? Ensinamentos para que você tenha um caráter melhor, para que você possa ter uma vida, né, neste mundo, uma vida em verdade, em justiça, em sabedoria, de paz. E é por isso que eu falei, não se deve agir na emoção. Porque o coração é enganoso. E se vocês prestarem atenção no seu dia a dia, vocês vão ver que o coração é enganoso sim. Que a palavra não está mentindo. O coração é enganoso. Se acaba agindo na emoção que seu coração quer, acaba se dando mal muitas vezes, não é? Seja numa festa com os amigos, aí bebe ali, aí quer mais beber, o coração fala, bebe mais, estamos se divertindo. Logo depois você tá vomitando, no outro dia você tá de ressaca, perde totalmente a noção do tempo, de onde você está. E acaba até se rebaixando, né? De humano é um animal. Onde muitos vão dar risada, vão zumbar. E você não vai nem lembrar. Ah, mas não vou lembrar. É pior ainda. Bom, mas voltando ao assunto. Este rapaz, né, de 21 anos, ele estava em um surto. Com toda certeza, a maior parte não perdoaria ele. Ou até teria feito algo muito ruim com ele, por causa disso, né? Ah, ele agrediu a mãe, agrediu a mulher, familiares. Mas aí é que entra o amor. Aí que temos que realmente ser racionais, ter amor. Poxa, não é normal. Uns falam que é um problema psicológico, mental. Já pra mim, pra mim ele está endemoniado. Eu falo a verdade, pra mim ele está endemoniado, porque a força que essas pessoas acabam tendo descomunal. Levar pancadas, cair e ainda conseguir pular muros. Isso não é um problema mental. Isso é uma pessoa possuída, né? Então a gente tem que observar bem o momento. Mas vamos se dizer que é apenas um problema psicológico. Aí sim a gente, todos nós temos que ter um carinho pela pessoa. Poxa, quando um computador, um jogo seu dá defeito, celular dá defeito, lógico, muitos ficam com raiva, mas vocês não levam pro conserto? Algo que você ama ali realmente, que tem valor pra você. Você não fica, sabe, com receio de quebrar mais, machucar mais, você não tem mais cuidado. Então, a mesma coisa. Ele estava em um surto, a gente tem que ter um carinho, um cuidado a mais, saber da situação dele, né?
que ele não está bem, então ajudar. Com humildade, com gentileza, com amor, né? Mas principalmente o problema aqui é a mãe. Pois a mãe, sabendo que não foi a primeira vez, que já teve outras, já teve risco de morte, ameaça de morte, e não fez nada, por mais que ela seja mãe, ela tem que, nós temos que ter racionalidade, né? Que agir com o pensar, com o espírito, que é a razão, e não apenas com base na emoção. Então a mãe dele deveria ter procurado ajuda já há muito tempo. Deveria acontecer algo pior. Agora, como a gente poderia ajudar, né? Vamos se dizer que não tivesse a polícia ali, então o que a gente deveria fazer? Sentar e chorar. Sentar e chorar. Lógico, se você não crê em Deus, se você não, né? Você apenas sentar e chorar, porque a força física que essas pessoas ficam é outro nível. Até porque não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, como eu falei antes, né? A justiça a gente deixa para os juízes, onde haverá um juízo correto, com o peso do julgamento correto. Não cabe a nós. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. O que significa? Que não devemos julgar e não seremos julgados. Por quê? Muitos com toda certeza julgariam esse rapaz, a mãe. Como eu falei, a mãe tá, mas isso foi o quê? Uma dica. Muitos vão julgar essa mãe, muitos vão julgar esse rapaz por causa disso, que a mãe é irresponsável, que a mãe isso aquilo, mas você não deve julgar. Você não sabe o que ela estava pensando, você não sabe o que ela estava sentindo. Assim como o rapaz, que surto que ele fica fazendo isso, fica usando droga, fica usando bebida. A gente não sabe se ele usa droga, se ele usa algum tipo de bebida, não sabe, então não julgue. Para você não ser julgado também. Porque com toda certeza ninguém gosta de ser julgado, não é mesmo? Então por que você julga, sendo que você mesmo não gosta de ser julgado pelas pessoas? Algo tão básico, tão fácil que está na nossa frente, mas somos cegos. Somos cegados, né? Ensurdecidos pelo mundo. Então não devemos condenar. Não devemos condenar os outros, para que não sejamos condenados. Aí acontece o que? Você vê esse rapaz fazendo isso, você vai lá e condena ele à morte. Pega uma arma branca, uma arma de fogo, ou junta com outros amigos, vê o que está acontecendo, e na hora decide fazer algo, fazer a própria condenação, acabam matando o rapaz, agredindo o rapaz gravemente, sendo que o rapaz não tinha culpa nenhuma. E aí, quando for a vez de vocês,
Porque esse rapaz não estava em condição nenhuma de falar, conversar, pois estava no surto. Mas enquanto você se lembre, com toda certeza deve ter algum dia na sua vida, a qual você foi condenado por alguém, por várias pessoas, por algo que você não fez, por algo até que você nem tinha conhecimento de que era algo ruim, e mesmo assim foi condenado pelas pessoas. Foi um sentimento horrível, não foi? Então, os ensinamentos de Deus é simplesmente não só para nós mesmos, mas para termos uma vida com os outros também. De olhar para nós mesmos e olhar para os outros também com amor, né? Com gentileza, com justiça mesmo. E espero que esse acontecimento desse rapaz, a mãe dele venha abrir mais os olhos, né? Pois não sabemos o que aconteceu e qual é o motivo do catalisador que faz com que esse rapaz tenha esses surtos. Eu espero de verdade que essa mulher, que essa mãe venha procurar ajuda rapidamente. E este rapaz também venha procurar ajuda, querer ser ajudado. E não sei que horário vocês vão estar assistindo, mas não desista. Sabe, muitos pensam que é religiosidade, que a palavra, que os mandamentos são religiosidade, que é algo que é imputado e você se deve seguir. Não, Deus não manda nem obriga a gente a seguir nada. Ali são direções, ensinamentos para que venhamos ter uma vida boa, sabe, uma vida em verdade, em justiça, de paz, alegria, felicidade, a qual nós mesmos podemos nos fazer ter, sem precisar de outra pessoa, sem precisar de bens. Mas não desista, tá? Você não está sozinho. Bom, boa noite a todos. E, sabe, se estiver precisando de ajuda, se conhecer alguém que precisa de ajuda também, compartilhe esse vídeo. Pois, assim como este rapaz e esta mãe e até os familiares estão sofrendo assim, mas não consegue ter um raciocínio na hora, acontecimento, você possa ajudar. E este vídeo possa ajudar também. Saiba que nem tudo nós temos que agir na hora com irracionalidade. Temos que ser sempre racionais. Pensar em nossa segurança, mas também no bem da outra pessoa. Bom, tenha uma boa noite. E aqui é o Fifi Nova Vida.